بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador dos céus e da terra. Mandar saudações e bênção a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aos seus companheiros, suas esposas, em suma, a todos aqueles que aceitaram o kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam até o dia de Qiyamah. Para o dia de hoje, inshallah, falarei aqui acerca de qual deve ser o papel do filho na luz de ahadith. Hoje, inshallah, só irei me focar nos ahadith. Quais foram os conselhos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos seus ditos acerca do papel de um filho para com o pai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que, ou então um hadith vê mencionado que certa vez um homem veio ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cujo seu objetivo era de participar numa expedição ou numa batalha. Ele queria se juntar a um grupo que se dirigia a uma batalha, sobre o qual ele veio ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para com que ele tivesse permissão de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naquela batalha, para que ele participasse naquela batalha. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam volta-se para este homem e pergunta a ele: será que tu tens pai ou mãe vivo? Então o homem responde afirmativamente, dizendo que sim, eu tenho ambos, ou meu pai e minha mãe estão vivos. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz para aquele homem que volte para o seu familiar, volte para a sua casa e trate-os com a benevolência, trate eles com amor. Este é um grande papel que o filho tem que desempenhar. Aqui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a mostrar, a gente bem sabe que no tempo em que as pessoas saíam para a batalha, então aqueles que ficavam por detrás, aqueles que não iam na batalha, eles eram considerados como se fossem hipócritas, como se fossem pessoas que não estavam completamente inclinados no Islã. Então cada um que ouvisse que existe uma expedição, existe uma batalha sobre a qual os muçulmanos vão confrontar, então as pessoas iam se entregar completamente. Eles arriscavam tudo o que eles tinham para simplesmente participarem na batalha. Pois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está aqui a mostrar para cada um de nós que este é um dos grandes papéis que temos que desempenhar, que é a benevolência, ou tratar bem os nossos pais. Este é um papel que um filho tem que desempenhar, tratar bem os seus pais. Não só prezados irmãos e irmãs, filhos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ou então os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostram-nos este grande papel, como eles lidaram ou como eles se comportaram diante aos seus pais. Eles desempenharam este grande papel, que é ser obediente aos pais. Este é um dos grandes papéis. E existem, prezados irmãos, dois papéis sobre o qual o filho desempenha para com o seu pai. Um é este que eu aqui estou a mencionar, e o segundo é o papel que o filho desempenha após a morte dos seus pais.
Mas estou mais focalizado aqui com este papel enquanto os pais ainda estão em vida. Então, prezados irmãos e irmãs, vou contar aqui uma passagem de um dos grandes sahaba, companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, um dos quais é mais eminente, sobre o qual ele relata vários hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, ele mostra-nos o grande papel que o filho tem que desempenhar, o grande papel que o filho tem para com os seus pais. Estes são os hadiths, meus irmãos e minhas irmãs. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, na sua história, ele cresceu com a sua mãe. Mas quando o Islã é divulgado ou chega até Abu Huraira radiyallahu anhu, e Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu aceita o Islã, a sua mãe não havia aceitado o Islã. E Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, vejamos este grande papel, meus irmãos e minhas irmãs. Filhos, a gente nota, temos visto isto, mesmo que seja raras vezes, mas a gente vê numa família, filho ou simplesmente o filho é muçulmano. Restante dos seus familiares não são muçulmanos. Isto é, pai, mãe, não são muçulmanos. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu mostra aqui este papel de filho. Abu Huraira, depois dele aceitar o Islã, ele, com medo por mãe dele não aceitar o Islã, ele chora bastante e vai diante a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vai diante a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e pede a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que fizesse dua a favor da sua mãe, para com que a sua mãe aceitasse o Islã. Vejamos só, prezados irmãos e irmãs, este papel fundamental que Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu desempenhou. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aceitou o pedido de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faz dua a favor da mãe de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu para que aceitasse o Islã. Não tardou muito para tal dar efeito. A mãe de Abu Huraira radiyallahu anhu aceita o Islã. Ela aceita o Islã, ela abraça o Islã. E depois dele abraçar o Islã, já estavam num convívio em que todos eram muçulmanos. O que Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu mostra para nós? Este papel que nós temos que desempenhar. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, sempre que ele quisesse sair da sua casa, então ele se dirigia à porta do quarto da sua mãe. Ele dizia à sua mãe que, oh mãe, eu estou a sair, que a paz e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala esteja sobre si, oh minha mãe. E em resposta, a mãe respondia que a paz e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala esteja sobre si, oh meu filho. E não só Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, ele fazia dua, ele dizia o seguinte: oh Allah, tenha misericórdia da minha mãe, como ela teve misericórdia de mim quando eu era pequeno. E em resposta à sua mãe, a mãe de Abu Huraira dizia o seguinte: que Allah tenha misericórdia do meu filho, como ele teve misericórdia de mim ao me tirar da descrença e me trazer para o Islã. Vejamos, prezados irmãos e irmãs, o papel que Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu desempenhou. Não só ganhou o amor da sua mãe, não só ganhou a compaixão da sua mãe, mas sim até ganhou o dua da sua mãe. E, prezados irmãos e irmãs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, certa vez ele contou acerca de um homem, sobre o qual este mesmo homem ele havia morrido.
E depois da morte deste homem, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que este homem alcançou um grau muito elevado no Jannah. Ele teve um grau muito elevado no Jannah. E este mesmo homem ficou interrogado por ele ter ganhado aquela posição, aquele grau. E ele perguntou: como é possível, ou por que eu ganhei este grau? Por que eu fui dado este grau alto, sem que eu tenha feito algo? Então foi-lhe dito que ganhaste este grau alto porque o seu filho, ele rogou, pediu a Allah subhanahu wa ta'ala o perdão a seu favor. Então este é um dos papéis que o filho tem que desempenhar este é um dos papéis que o filho tem que desempenhar. Para quem? Para os seus pais. Há uma passagem que um dos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, um dos sahaba, ele certa vez estava viajando com a sua mãe, só que era um tempo em que estava muito quente. Então aquele sahabi, o que estava a fazer, o que ele fazia? Ele andava, fazia alguma distância, e quando ele notava que já é uma distância um pouco longa, ele parava, ele fazia um buraco sobre o qual jorrava água. Ele levava a sua mãe, fazia sentar naquele buraco. Ele dizia à sua mãe: oh mãe, senta-se nesta água para tu poderes frescar, para tu poderes refrescar, porque o tempo está muito tenso. Então esse sahaba foi fazendo isto até que eles chegaram ao seu destino. Vejamos, prezados irmãos e irmãs, o papel sobre o qual os sahabas radiyallahu ta'ala anhum, eles mostraram, eles desempenharam este papel, e eles fizeram isto como exemplo para nós. Eles deixaram este ensinamento como exemplo para nós, e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilustrou como exemplo para nós seguirmos. Se a gente segue a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e aceitamos o Islã, não só aceitamos o Islã e seguimos os sunnat e os mandamentos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a mostrar para nós este grande papel que o filho tem que ter, ou o filho tem que desempenhar para com os seus pais. E para terminar, a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, um hadith que foi narrado por um dos sahabas, ele diz que certa vez nós estávamos sentados diante de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e apareceu um homem, sobre o qual aquele homem pergunta a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, será que há algo que eu tenha que fazer a favor dos meus pais? Será que há algo que eu tenha que fazer a favor dos meus pais? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: sim, existe algo que tens que fazer a favor do seu pai. Ele perguntou o que era. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: fazer salat para eles. Este salat, de uma forma detalhada, salat que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava aqui a referir, era dua. Ele disse para aquele homem que fizesse dua a favor dos seus pais. Este é um dos grandes papéis que o filho tem que desempenhar. Irmãos e irmãs, filhos, este é um dos papéis que temos que desempenhar. Temos tanto que fazer este mesmo papel, fazermos dua a favor dos nossos pais, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah subhanahu wa ta'ala ter misericórdia dos nossos pais. Esse é um dos grandes papéis que o filho tem que desempenhar. Não só Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que o que tem que juntar laços familiares,
ou então aqueles laços familiares que já estão ligados, então este mesmo filho tem um papel de não criar desentendimento, de não quebrar esses laços familiares. E outro grande papel que o filho tem que desempenhar é tratar bem os amigos dos seus pais. Tratar bem os amigos dos seus pais. Hoje a gente nota algo muito estranho, que um muçulmano, sobre o qual um muçulmano e filho de um muçulmano não tem que fazer o que a gente nota. Os amigos dos pais hoje são tratados como se fossem zé ninguém. Não existe respeito para os amigos dos pais, pois este não é o ensinamento que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deixou. Fazendo isto, estaremos nós a não desempenhar o papel de um filho. Temos que tratar bem os amigos dos nossos pais. Fazendo isso, estaremos nós a desempenhar papel de um filho. Não só pagar as dívidas sobre o qual os pais tenham feito. Pagar as dívidas sobre o qual os pais tenham feito. Este é um dos papéis que o filho tem que desempenhar na luz da hadith. Isso consta no hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer isto no hadith. Então este filho tem que pagar as dívidas que o pai terá feito. E não só, esse mesmo filho tem que orar com os seus familiares, com os familiares dos pais. Deve honrar a eles. E, prezados irmãos e irmãs, filhos, se a gente for a praticar estes ditos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, veremos nós que teremos bons resultados, não só aqui no dunya, assim como no akhira. Por quê? Porque o filho, quando é obediente ou quando ele faz algo que vai na obediência, ou ele cumpre com o papel que um filho tem que desempenhar, portanto Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito com ele e ele tem enorme, ou então ele vive de satisfação aqui no dunya, assim como no akhira. Por aqui termino. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.